Namastreta! Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Namastreta. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para trazer um assunto que é simplesmente incrível. A importância da união feminina para trazer poder e quebra de paradigma. E como vocês sabem, o Namastreta é o podcast que descomplica a espiritualidade. Minha convidada de hoje é Cássia Simone, mais conhecida como Cassinha para mim. Seja bem-vinda, lindona! Eu que agradeço por estar aqui, podendo ter essa oportunidade de falar desse assunto que a gente gosta muito, né, Ju? É um prazer estar aqui. Obrigada. Eu vou pedir para você, Cassinha, você se apresentar, o pessoal te conhecer um pouquinho mais antes da gente entrar nesse bate-papo, né? Porque se deixar, a Cássia e eu, a gente fica horas aqui falando, né, de um assunto que a gente ama, e a gente vai falar um pouquinho do trabalho que a gente faz, né, sobre esse sagrado feminino, sobre esse empoderamento feminino. Mas antes, quero que vocês conheçam um pouquinho melhor a Cássia. Então... eu sou psicóloga de formação, formada há quase 30 anos, e na faculdade eu era muito ligada às questões de corpo, das psicoterapias ligadas ao corpo, mas eu sou uma pessoa que desde que eu me entendo por gente, outro dia eu ainda pensei, eu acho que eu caí no caldeirão da espiritualidade. Então, na faculdade eu fui para o corpo para depois me dedicar ao que realmente eu queria, que é a psicologia analítica do Jung, com os mitos, as histórias, uma ampliação do que seria a psicologia ali. A partir disso, e já pelos meus estudos de mitologia, eu comecei a me aprofundar nas diversas mitologias, e daí foi indo que algumas mulheres me convidaram, eu fui levada a fazer grupo por convites. Isso faz uns 25 anos. E daí eu nunca mais parei de fazer grupos de mulheres, círculos de mulheres, trabalhando com as deusas, trabalhando com histórias diversas e tradicionais. Teve uma época que eu fazia parte de um grupo muito interessante, que era um grupo de estudos da obra do Joseph Campbell, e que me trouxe muita experiência, muitas vezes eu coordenava o grupo. Então, eu me sinto muito à vontade nessa questão do grupo e principalmente com o feminino, né? Não é que eu até atendo homens, mas a minha especialidade é atender e trabalhar com mulheres com o feminino. Legal, Cássia, você falar isso, né? Essa questão do Campbell, da jornada heróica, né? Tem toda essa história por trás, e quando a gente começa a estudar isso, vai trazendo uma consciência para a nossa jornada de vida, né? Que é exatamente isso que acontece, né, no nosso dia a dia. Então, eu imagino o quanto isso foi revelador, assim, né? Quanto traz de consciência para o dia a dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que você começou a se conscientizar, a se conectar realmente com o sagrado feminino? Como que foi para você isso, assim, esse chamado realmente? Como eu falei, eu desde sempre tive, né? Eu sou uma pisciana com ascendente escorpião, então o bicho gosta de coisas profundas. Eu comecei, a minha infância já me foi apresentado o mundo como um lugar da transcendência, né? O mundo não é só o que você vê, tem muito mais do que isso. Mas, como a maioria de nós, eu fui criada dentro de um esquema patriarcal, em que existia o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não existia a mãe, particularmente na religião da qual eu fazia parte, não existia nem a figura da mãe, né? Eu me lembro que alguém falou, é muito triste você não ter a figura da mãe divina. Isso me acendeu algo assim que eu falei, é mesmo, vou procurar a mãe divina. E a partir desse momento, a primeira aproximação sempre é pelas deusas gregas, né? As gregas são as mais populares, as que a gente ouve falar o tempo todo. Então, eu comecei a estudar as deusas gregas, com uma certa profundidade, e a partir daí eu comecei a ver o quanto isso impactava quando você entende um pouco a dinâmica desses arquétipos, que arquétipos são símbolos compartilhados por toda a cultura. Então, quando você começa a compreender a importância desses arquétipos, o que eles podem fazer por você na sua vida, isso muda muita coisa. Então, foi um processo de despertar lento, né?
E aí eu comecei a passear pelas diversas mitologias e convidando mulheres que fizeram inúmeros grupos de trabalhar isso e ver o resultado também disso na vida dessas mulheres. Que legal, né? Ah, eu adoro ouvir você falar sobre isso, porque é um assunto que eu amo também falar e eu sempre aprendo, né? Por mais que a gente faça esse trabalho, eu sempre aprendo. Caio, e para ficar mais claro para as pessoas, né? Porque hoje em dia, com a internet, tem tanto assunto, você dá um Google numa, né? Busca algum assunto, vem milhares de informações, né? Dentro do seu conceito, dessa sua base, né, que você estuda, o que que é realmente esse sagrado feminino para você, né? E como é que você pode explicar para as pessoas isso? Eu acho que, antes de tudo, o primeiro sagrado feminino que a gente se aproxima é a própria vida. A vida é o sagrado feminino. Eu sempre gosto de contar que quando os primeiros homens, aqueles lá atrás, lá naquelas tribos, eles não sabiam, eles não tinham ideia que participavam na concepção. E as mulheres eram uns bichos mágicos que, de repente, elas apareciam com uma barriguinha que ia crescendo, crescendo e, pof, saía de dentro uma pessoa. Então, essa mulher era a deusa que dava vida. Então, a primeira coisa que nos aproxima do sagrado feminino é saber que quem cria a vida é sagrada. Quem cria a vida é o sagrado. Portanto, quem pare a vida é o feminino. E isso é a primeira aproximação que a gente tem. Por isso que a gente costuma chamar algumas deusas de mãe, porque a mãe divina, né? Na nossa cultura, mesmo no cristianismo, nós temos a Virgem Maria, né? Em inglês é Mother Mary, que é a Mãe Maria. Ou seja, é um resquício dessa visão de que existe, quando existe um masculino, existe um feminino, para que haja vida, né? Depois se descobriu que se precisa dos dois princípios para criar a vida. Que legal, Ká. E olha que interessante você estar falando isso, né? Como que conecta, de um jeito bem prático, as deusas com o sagrado feminino? Qual que é essa relação delas? Eu acho que assim, aí a gente vai para a questão histórica também, porque a primeira imagem dessa adoração, da transcendência, porque assim, a gente percebe quando o homem se torna homem, quando ele começa a saber que a morte é só uma passagem, ele compreende isso e ele começa a enterrar seus mortos. Ao mesmo tempo, esses mesmos homens começam a ter imagens da divindade, e essa divindade é uma mulher. Sim. As primeiras imagens de deuses são aquela que tem um grande quadril e vários seios, ou seja, a que dá a vida. Então, a partir desse momento, o sagrado feminino ele é representado nas suas infinitas formas. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que não existem infinitas deusas, existem infinitas formas da Mãe Divina. A Mãe Divina se revela em infinitas formas, assim como o Pai Divino se revela em infinitas formas. Muita gente fala, não, mas isso é politeísmo. Não. São várias manifestações de um mesmo princípio feminino. Então, a partir disso, cada povo tem as suas deusas. E cada deusa, ela cuida de uma parte da existência humana. Nossa, que profundo isso. Porque assim, por exemplo, quando você entra em contato com as deusas gregas, as mulheres gregas, quando elas queriam se casar, elas iriam conversar com a dona Hera, aquela que preside o casamento. Quando elas queriam engravidar, ter bons filhos, elas conversavam com Ártemis, que é a que faz os partos. E elas tinham, né, agora há pouco eu trouxe um oráculo, agora há pouco eu tirei uma carta, por exemplo, toda a casa grega tinha uma deusa no centro da casa, que era o fogo sagrado que a mãe passava para a filha, que era a deusa Hestia. Então, você vai vendo que cada uma dessas manifestações, quando você conecta com essa energia, ela trabalha um aspecto seu, porque nós também não somos um bloquinho único, nós temos várias facetas. E as deusas, elas cuidam de cada uma das nossas facetas.
Sim. Então já vamos aproveitar, né? Já que você trouxe esse oráculo, e eu amo gente, uma curiosidade, não sei se vocês sabem, eu amo oráculos, eu coleciono oráculos, eu uso no meu dia a dia, né? Mais comigo, assim, e eu amo, assim, é uma sabedoria, né? Não é adivinhatório, é divinatório, né? Que a gente fala, os oráculos. Então, já que você trouxe esse oráculo das deusas, vamos tirar uma carta, e aí, quem sabe essa mensagem a gente mostra pro pessoal que estiver assistindo a gente no YouTube. É uma deusa. Deusa Pele, é isso? Pele. É engraçado, porque essa deusa não é uma deusa muito conhecida. Percebe? Não é mesmo. É uma deusa havaiana. E como ela é uma deusa havaiana, é uma deusa que tem a força simplesmente de um vulcão. É um vulcão, porque o Havaí, a gente sabe, tem vários vulcões. E ela é a divina paixão. Ou seja, honre quem você é. O que é muito bonito nesse oráculo é trazer isso. Seja honesta com você mesma. Qual é o desejo, o verdadeiro desejo do seu coração? É uma pergunta para hoje. É uma pergunta que nós, particularmente, fazemos para as mulheres o tempo todo. E essa deusa, ela traz essa força de você não somente ser honesto, como se pôr a caminho daquilo que você deseja, né? Porque a gente agora está trabalhando aquela coisa de que querer é poder na medida em que você se mova para isso. Então, é isso. Essa deusa, ela fala exatamente desse momento que, como um vulcão, quem segura a força de um vulcão? Quem segura a força de uma mulher quando ela quer algo do profundo do seu coração, né? Ninguém. Então, para você ver, o oráculo é importante porque é uma deusa que a gente nem ouve falar de quem ela é. Ela não é muito conhecida mesmo. Ela não é uma deusa muito conhecida. E ela vem desses povos do Havaí, né? E se a gente for olhar, muitas deusas são ligadas a forças da natureza, né? A gente trabalhou as deusas iorubás. As iorubás são rios, tempestades, cachoeiras. Então, você percebe que o sagrado feminino, na sua maioria, ele está muito ligado à terra e às manifestações da natureza na terra, né? E isso é incrível, porque está conectado também com o trabalho que a gente faz, né? Enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, lá do Matutu, né? Que tem um nome novo agora, depois a gente compartilha, que é essa reconexão, né? Então a gente vai pro útero ali da mãe natureza, né? Num lugar muito especial, sagrado, para que a gente se reconecte com a gente, e é exatamente isso que a carta fala, né? Pelo que seu coração vibra, né? E eu tenho falado isso também, nós temos falado no trabalho, mas aqui no podcast também, eu trago às vezes essa questão, né? O que te faz vibrar? O que você quer para sua vida, né? Porque senão não é divertido, senão não é gostoso, senão você fica só seguindo padrões e isso é muito chato, né? Até foi legal, né, que no outro episódio que eu gravei do podcast, e aí quando acabou, a pessoa falou assim, putz, foi gostoso, foi divertido. Eu falei, foi? Ela falou, foi. Eu falei, então, não é assim que eu falo que tem que ser, né? Que tem que ser divertido. Então, acho que conectar com a nossa essência, com o nosso coração e vibrar isso é tudo, né, pra gente. Cá, e aí me fala uma coisa, assim, pensando nessa questão toda das deusas, né, dessa questão do sagrado feminino, a gente, né, vai expandindo, mas o que você, no seu entendimento, né, a gente vê nessa questão toda de grupos de mulheres, né? Então a gente pode ir para grupos que são extremamente fechados e aí não querem interagir, e outros grupos que não têm uma certa organização. Então, no seu ponto de vista, agora para a gente falar um pouco mais prático, né, para o dia a dia, qual que você acha que é o resultado desse desalinhamento do feminino hoje no mundo, essa desunião no feminino? Eu acho que tem várias camadas disso, né? Uma delas é que o feminino, como ele há séculos, milênios, ele está sendo submetido a um poder, né? A uma ordem que o masculino também está submetido, que é o patriarcado, porque a gente sempre se lembra que tanto o feminino quanto o masculino sofrem neste modelo.
O que acontece? A gente vê muito mulheres, quando elas se desconectam, quando elas entram num lugar de, por exemplo, chefia, gerência, o que elas fazem? Elas imitam o modelo masculino de gestão. Isso é uma coisa da desconexão. E, às vezes, por que isso? Porque ela quer mostrar serviço. Ela quer mostrar que ela pode. E como ela não sabe como seria o poder feminino, porque o poder feminino é algo que ainda está sendo construído, redescoberto, nós estamos trabalhando intensamente nisso, o que ela faz? Ela vai usar as ferramentas do poder que ela conhece, que é o poder masculino, que é a força e a competição. Ela tem que mostrar sempre que ela é melhor, que ela que sabe e que ela é melhor que os outros. Então, ela não pode ter pessoas pares aliadas. Ela acha que todos estão competindo. Isso faz com que perca muito a força, né? E a gente sabe que hoje em dia as instituições estão se transformando para um outro modelo, Sim. em que isso não serve mais. E essa competição desenfreada das mulheres por todos os postos, ou mesmo nos relacionamentos. Competição é algo muito desse modelo patriarcal. Né? E isso a gente vê que essa desconexão dá uma sensação de muita solidão. Sim, total. Eu tenho falado muito, Cá, nas lives, né, nos treinamentos, enfim, todos os lugares que eu posso, desse momento que a gente vive planetariamente falando, né? Então, que é uma transição planetária. Embora algumas pessoas saibam ou não, isso está acontecendo. Então, se a gente vai olhar dentro dessa nova era, né, tem vários estudos, eu gosto muito de estudar isso, né? Então, eu vou me aprofundando, que trazem esse novo conceito, né, que é uma era feminina, ecológica e espiritual, né, essa nova era de Aquário. Então, quando a gente olha para isso, conecta exatamente com isso que você está falando, né? Então, até a mudança nas profissões, né, as novas profissões que vão surgindo, como que as pessoas se comportam, enfim. E aí eu quero trazer um exemplo bem legal que aconteceu. Eu estava fazendo uma live com uma amiga e ela foi uma grande diretora de uma empresa. E ela falou que ela se percebeu exatamente fazendo isso, que ela... O que acontecia? Ela estava assumindo uma posição de liderança e aí ela começava a falar de um jeito mais agressivo, que não era ela, né? Ela falou que às vezes até a forma de se vestir para poder caber. E aí quando ela se deu conta, ela falou: "Não, peraí, eu posso fazer do meu jeito, sabe? Eu posso fazer de uma outra forma." E aí se encaixa exatamente com isso que você falou. Então, acho que um ponto-chave disso é a consciência. Né? Qual é a consciência que eu tenho do meu papel de acessar esse meu, né, esse meu feminino realmente e fazer do meu jeito. Então, até o pessoal, eu brinco às vezes com o pessoal, lógico que a gente busca referências, tudo, mas, por exemplo, o podcast é do meu jeito, é o jeito da Ju, na Mastreta, por quê? Porque eu sou assim. Então, acho que a gente precisa também ir para esse outro lado, né, Cá, de assumir quem se é. Que eu acho que, como a gente está num mundo muito de comparação, a gente não tem, às vezes, essa coragem para isso também, né? Verdade. E quando uma das coisas que eu gosto muito, e por isso eu trabalho muito em grupo de mulheres, porque os grupos, eles vão criando essa amizade mais profunda e essa aceitação de cada uma do jeito que é um segundo momento, porque a gente trabalha sempre que você aceite quem você é. Mas quando isso acontece num grupo, potencializa muito, né? Que você está num grupo de mulheres e você pode falar o que você quiser e você pode também calar quando você quiser. Você pode ser você. E isso vai ampliando muito a confiança e a força que tem um grupo para fazer outras ações no mundo. Fortalece para além do grupo, né? É porque tem um ponto que eu acho que você está falando, né? Quando eu, até tem a ver com a carta, né? Quando eu me conecto com quem eu sou, né? Quando eu me permito ser quem eu sou, eu não quero que as outras pessoas sejam como eu. Então aí a gente usa o melhor de cada uma, né? Que eu não imagina se existisse duas Cássias. Não, o que é legal é a Cássia e a Ju. Por quê? Porque a Cássia traz uma coisa, a Ju tempera de outra forma. E assim vai indo. Então, acho que o grupo, quando a gente tem essa consciência, né? E tem a humildade também de tipo, ó, isso aqui eu aprendo com ela, isso aqui eu ensino. Então, a gente tá sempre nesse papel, né? De aprendiz e também de professora, né? Porque
se a gente entende que em cada ação nossa, principalmente em grupo, que eu acho super rico, assim, para mim tem sido incrível essa experiência, né, de levar esses grupos de mulheres. O quanto a gente, mesmo ali como, né, como responsável pelo grupo, a gente aprende também, né, então é um papel realmente, é uma troca, e aí eu acredito nisso, vocês sabem disso, uma troca de energia incrível, né, então tem, além da parte intelectual, né, tem a troca de energia que a gente sabe, né, Cassinha? Sim, isso é o principal, né? E a gente brinca sempre, né, Ju, que a gente só quer uma coisa, mudar o mundo. É simples assim. E tem, eu sempre gosto de falar desse livro, um livro da Jean Shinoda Bolen, que é uma... Quem que é? Jean Shinoda Bolen, uma junguiana famosa. E Tá. o livro chama O Milionésimo Círculo. Ela que escreveu o livro As Deusas e a Mulher, que a gente usa, as deusas gregas, falando de todas as deusas. Mas esse O Milionésimo Círculo é um livro muito importante, porque fala que na medida em que círculos de mulheres, grupos de mulheres forem se reunindo, vai chegar num ponto que isso vai dar um salto de consciência. Né? Sim, É total. muito forte essa consciência feminina dando um salto para uma mudança estrutural. Não é pouca coisa, gente. Parece que a gente está fazendo pouco, né? Um grupo tem 10, um grupo tem 15, um grupo tem 20, mas isso vai reverberando em termos do que você falou, energético, e vai acontecendo uma transformação, porque é em onda. Não é só aquela mulher que estava no grupo, mas o quanto as relações dela, a partir disso, a partir desse contato com o sagrado dela, como isso vai ser a vida dela dali em diante. É aquela pedrinha no lago, né? Você jogou a pedrinha no lago, ela reverbera, né? E aí, aproveitando isso, já vou emendar uma outra pergunta aqui. Qual que você acredita que é o maior impedimento para se formar esses grupos de mulheres? Para ter essa união realmente, né, do feminino? E aí, só para complementar essa pergunta, o que eu quero dizer não é ter essa união do feminino para lutar contra o masculino. Pelo contrário, mas essa união do feminino para a gente realmente se fortalecer e entender que juntas realmente a gente é mais forte e que a gente pode sim quebrar os paradigmas. O que você acredita que impede hoje? Hoje eu acho que está bem melhor do que quando eu comecei, porque a primeira coisa é a consciência, um despertar de um desejo, que é interessante ser essa deusa pele, que é, a primeira coisa é eu estou estranha. Está algo acontecendo comigo. A vida que eu levo não é uma vida interessante, tem algo faltando. E assim, o que a cultura oferece quando tem algo faltando, né? A gente até trabalhou isso. O que está faltando, então, é um relacionamento. Não, o que está faltando é um emprego dos sonhos, é o carro dos sonhos, é a casa dos sonhos, é o raio que parta dos sonhos. Não, o que está faltando é você mesma e essa conexão. Quando a mulher percebe isso, ela vai buscar. Porque se tem uma coisa que mulher faz, é buscar. Né? Eu sou psicoterapeuta há quase 30 anos e a maioria absoluta das pessoas que eu atendi era mulher. Atendi vários homens, ainda atendo, mas a maioria é mulher. Porque a mulher sente um desconforto físico, ela vai ao médico. Ela sente um desconforto na alma, ela vai no psicólogo. E eu acho que, assim, isso é a primeira coisa, é a consciência de que algo não está bom, tem um incômodo. E buscar. A terapia individual, ela é fantástica, mas os grupos, eles aceleram o processo de uma forma assim, mesmo que não seja um grupo terapêutico, porque é uma coisa que eu costumo dizer. Não é terapia em grupo, né? Nós não vamos fazer terapia em grupo. Tanto que a gente faz os grupos e as pessoas não falam de profundezas suas. Elas estão, cada uma, trabalhando. Podem falar entre si, mas no momento do grupo isso não acontece. Mas um impedimento é também a ignorância de que existem esses grupos e que é possível você fazer vínculos profundos com outras mulheres através desses grupos. É porque você falando isso me veio uma coisa, Cá. Talvez tenha uma questão inconsciente, né, que vai vindo desde, né, enfim, nem sei desde quando, mas essa questão da competição, né? Então, em vez de a gente ir para a cooperação, entender esse poder do grupo, que é o que você está falando aí, a gente cria uma competição. Outro dia eu estava refletindo e conversando com algumas mulheres sobre isso. Por exemplo, você vê uma mulher bonita,
Né? Aí você olha e fala assim, não, ela tá se exibindo, já quer se mostrar. Não, por que você não admira, né? E fala, ó, ok, o que eu gostaria de ter dessa mulher que eu não tenho, ou usá-la como referência e que eu tô negando, e aí eu crio uma competitividade. Porque eu acho que tem muita projeção também, né? Você, explica isso pra gente, você como psicóloga, como que é isso também? Você vê lá uma mulher bem-sucedida no trabalho, nos relacionamentos, cuida da saúde física, né? E aí, quando você não consegue fazer isso, você olha e fala, não, tá vendo? Já tá se mostrando. Como que é essa projeção? Então, básico 1 da vida, projeção. Tudo que você vê no outro é você. Eu sempre falo isso, assim, às vezes eu falo que eu sempre gostei de matemática, eu falo que a psicologia é matemática, porque projeção é como você enxerga o mundo. Você enxerga o mundo através do seu olho. Então, se tem uma mulher bonita, linda, gloriosa, passeando no biquíni, você vai olhar para ela e vai falar, nossa, que linda, maravilhosa. E isso é um gesto de contemplação. Se você está bem, você não precisa ter o corpo maravilhoso que ela tem, mas você está bem. A questão toda, ela é mais profunda, porque existem modelos únicos do ser. Então, ser bonita é X. E se eu não sou X, que na maioria das vezes eu não sou, como é que eu lido com isso? E o que acontece? Uma pessoa segura e feliz com quem ela vai ser feliz que o outro seja também. Uma pessoa que se sente inferior, ela vai atacar. Isso também é matemático. Todo ataque é uma espécie de inveja. Eu não quero que aquela pessoa brilhe. Eu não quero porque eu não brilho. Agora, se eu disser para você que tem inveja, que você brilha, você pode brilhar tanto e que não tem a ver com o brilho do outro. Gente, isso é algo que a gente repete. E muitas vezes nem tem uma coisa assim. Eu olho para aquela mulher e eu começo a me sentir menos e eu fico tão mal, né? Tanto que a gente vê que as redes sociais provocam muito isso, porque eu fico tão mal, que eu nunca vou ter aquele corpo. E aí, o que eu faço? Mas o meu corpo é ótimo, é saudável, eu me sinto bem, mas não é aquele corpo. Então, eu me diminuo. Isso faz muito mal, porque, assim, não existem duas mulheres, dois corpos, dois seios, 2 umbigos, nada igual. O que existem são variações, como as deusas, existem mulheres infinitas. Portanto, não tenho como ficar nessa comparação. E me sentindo menos. Quantas vezes eu já atendi mulheres belíssimas, porque eu sempre brinco que eu só atendo mulher bonita, gente. Então, mulheres belíssimas e que não se sabiam. Eu falava, para tudo aqui, você não tem espelho em casa, vou te dar um espelho de presente, porque você é linda. Ah, mas eu tenho um dente 1 milímetro fora... Perdão, você é designer, não tenho nada a ver com isso, mas eu estou te achando linda. Ou seja, isso é algo também que passa muito pela aparência, infelizmente. E outra coisa, pela competência. Se eu vejo alguém muito competente e eu não desenvolvo a minha competência, eu começo a atacar essa pessoa. Ah, mas é claro que ela está lá, é amiga do não sei quem, ou não sei o que mais. Não. Como eu vou valorizar, eu valorizando a competência do outro, eu valorizo a minha própria. Né? Quando eu consigo admirar alguém pela beleza, pela competência, é que eu estou muito bem. Quando eu sinto inveja, paro e penso, eita, devo estar mal hoje. Né? Eu acho que assim, básico, autoanálise. Por que eu estou com inveja dessa pessoa? E assim, ninguém é imune, viu? Isso daí não é julgamento. Não, atire a primeira pedra quem nunca sentiu, porque faz parte da humanidade. Mas é um teste para perceber por que eu estou me sentindo com inveja, por que eu não posso aprender com essa mulher? Né? Como a Ju falou, por que eu posso pegar dessa coisa? Sim. E eu brinco que eu fui fazer um exame essa semana e a menina estava com um esmalte azul lindo. Aí eu falei para ela, nossa, amei seu esmalte. Fui fazer a unha, passei um esmalte azul lindo. É isso, pode. Porque você admira algo, você tem que celebrar essa pessoa, porque ela está te trazendo algo bom. Né? No grupo é isso, como a gente celebra uma a outra. Né? Tem uma coisa que você falou, Cá, aí
fazendo um link de tudo isso que você falou, que me veio essa questão das redes sociais, né, da comparação. E aí me veio uma coisa que é assim, se você não vai ser e nem ter aquilo que você não admira. Então, se você, por exemplo, se você vê uma mulher bonita e você não admira, você nunca vai se sentir assim, porque você não reverencia, né? Você não tem aquela gratidão por ter essa referência. Então, é muito mais profundo isso. E isso que você está falando ninguém está imune. Essa questão do autocuidado, né? A gente pode falar nisso, né? Aqui na nossa parceria, né? A gente estava brincando. Até a gente está cuidando um pouco mais da nossa saúde física, do corpo físico, porque da energia a gente cuida pra caramba, mas o corpo físico estava meio de segundo plano, né? E aí quando a gente começa a se cuidar e ver, caramba, é mesmo. Pô, tô mais disposta, tem vários benefícios aí. E aí entra já uma outra pergunta que eu ia te fazer agora. Como que você vê, né, que a gente pode... Como que você se vê como eu não gosto de usar exemplo, tá? Que é exemplo para os outros, não, mas assim, como inspiração para outras mulheres nesse caminho de reconexão do sagrado, de olhar para você, tá bom, posso não estar na forma padrão que as pessoas falam, mas assim, eu me sinto linda, eu me sinto poderosa com o meu corpo, eu me sinto, sabe, Afrodite, né? Até pode falar um pouquinho da deusa Afrodite, né? Como é que você se vê nesse papel de inspirar outras mulheres a se reconectar com esse sagrado, realmente falar, porra, eu sou foda. E eu bati na mesa. É que eu me empolguei na mastreta, gente. Então, eu acho que, assim, por ser terapeuta há tanto tempo, por ter atendido tantas mulheres, eu acho que, de alguma forma, uma coisa que eu sou e que eu acho que inspira é transparente. Né? Ju sabe disso. Eu não sou uma pessoa que, mesmo como terapeuta, né? Porque vamos combinar que terapeuta tem que ser assim, né? Cara de paisagem. A pessoa fala, morreu não sei quem. Estou muito feliz. eu sou a própria, né? Primeiro que eu me descabelo inteira na sessão, quanto mais, né? E eu faço caras, tanto que, né, agora que eu atendo só online, a pessoa fala, não faz essa cara para mim. E, né? E outra coisa que eu quando eu falo assim, a pessoa contou uma coisa, eu trabalhei, a pessoa segue e fala assim, não, mas eu quero fazer. Então, eu tenho algumas frases que o paciente meu sai correndo, que é, vai aí, então. Já que você quer, vai aí, faz. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que inspira e que eu vejo. Eu tenho um grupo de mulheres que trabalhou comigo há muitos e muitos anos, e hoje eu olho para elas, algumas você conhece. Que transformação, até por isso, por essa transparência, e por ser verdadeira comigo mesma. Eu acho que isso é um processo que eu fui aprendendo e que estou cada vez mais. E mais, né, isso que você falou, pela reconexão com o sagrado. Porque eu estava pensando esses dias muito comigo mesma, né, que eu nasci e caí no caldeirão do sagrado. Né? Eu tinha uma avó benzedeira, parteira, bruxa total, que tinha um caldeirão que ficou para mim, inclusive eu uso no grupo de mulheres. Vou levar na próxima, numa tutu. E o que acontece? Mas em alguns momentos da vida eu desconectei total, assim, de esquecer completamente. E agora, há alguns anos, eu venho conectando, e, na verdade, isso faz muita diferença. Porque na história, eu trabalho com as princesas, tá? Mas não as princesas tontas, já vou avisando. As princesas porretas. E, assim, na história da Bela Adormecida, por exemplo, que pegaram e fizeram uma caca, porque não tem nada de beijo, de nada, tem um tempo em que ela dorme e ela tem que passar um tempo dormindo até que ela acorde. E ela acorda no tempo devido. E eu acho que, às vezes, a gente dorme para quem nós somos. E nós dormimos para a nossa espiritualidade. Eu tenho certeza. E, de repente, o que acontece? O tempo de dormir passou, então você acorda. E, de repente, tinha um príncipe na tua frente que te beija também, aí tudo de bom. Mas você acorda, porque tudo tem um tempo. E eu acho que isso, para mim, é essa coisa também de estar cada vez mais trabalhando a espiritualidade, porque quando eu comecei um grupo de mulheres, não tinha essa coisa, foi indo mais para o lado
do feminino sagrado, ou seja, tem uma dimensão psicológica, que eu trabalho com as princesas, que a gente ainda não fez, mas podemos fazer, e depois eu trabalho com as deusas, que aí é essa dimensão espiritual. E quando você se reconecta, a partir desse momento que eu me reconecto, eu começo a mostrar que é possível se reconectar. Porque exemplo é isso, é fazer. Não adianta eu falar, olha, Deus, a pele, e eu não respeito o meu desejo, né? Isso é o básico também. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falo. Então, por isso que às vezes, gente, quem me conhece sabe que algumas deusas, eu sou muito respeitosa, mas assim, não, obrigada, não tô afim hoje dessa deusa, né? Porque é coerência. Não adianta eu falar, todas sejam bem-vindas. Algumas são mais bem-vindas que outras porque estão mais próximas da minha experiência. Porque também tudo isso passa pela experiência de cada pessoa. Por isso que não tem erro. Se você, por exemplo, ama a Guinevere e eu não gosto, ótimo, porque você tem uma experiência mais próxima e eu não. Sim. Também tem isso de aceitação incondicional da experiência da pessoa. Nossa, perfeito. E olha que interessante, estava falando isso agora, né, na hora do almoço que eu estava conversando, da coerência. E aí, eu perguntaram, o que você não come? A gente estava batendo um papo e tal. E eu falei que eu parei de beber refrigerante, vai fazer 3 anos já, por conta dos meus sobrinhos. Né, eu tô dando um exemplo prático, assim, porque eu vi meu sobrinho bebendo muito refrigerante e eu fui chamar a atenção dele, e aí eu falei, tá, mas eu tomo, por mais que eu não tome sempre, e às vezes eu tomo. E aí, a partir daquele dia, eu falei, a partir de hoje, eu não coloco mais refrigerante na minha boca. Primeiro, enfim, o que eu acredito e tal, e tá tudo certo, né? Mas eu falei, como é que eu preciso ser coerente, como é que eu vou falar pra ele, não toma isso que te faz mal, se eu tomo? E aí, se ele me pergunta, mas se faz mal, por que você toma? O que eu respondo? Né? Então, lógico que a gente está no processo, senão a gente não estaria mais aqui, afinal de contas, né? Já teria se iluminado. Mas, assim, eu sempre busco ter essa coerência também, né? E acho que por isso que a nossa parceria... por isso que a nossa parceria é tão verdadeira e flui, né? As coisas, né? No nosso trabalho. Porque tanto você quanto eu, a gente busca sempre essa questão da verdade. E aí, vamos pensar o seguinte, tem um monte de mulheres, homens nos ouvindo aqui, mas vamos falar principalmente com as mulheres agora. Se você pudesse dar um conselho, sabe, uma dica, assim, uma mulher tá ouvindo a gente, tá se sentindo tocada e quer começar esse caminhar, né, de se reconectar com o sagrado, o que você daria? Qual dica que você daria? O que você falaria eu brinco, né, para essa alma que tá esperando essa resposta? Eu acho que isso eu sempre gosto de lembrar de uma história que eu não vou contar, mas eu só vou lembrar de 3 aspectos que você precisa conectar em você. O primeiro é o silêncio. O sagrado feminino se faz no silêncio. Você precisa de silêncio. Nós vivemos num mundo de um barulho constante. Se você quer se reconectar, silencie. Primeira coisa. Outra coisa é encontre lugares de contemplação. Lugares em que você possa observar a natureza, observar o belo, uma exposição, ou, né, qualquer coisa que te faça perder o olhar na beleza. E isso reconecta com o sagrado. E a terceira coisa é a gentileza. Que você seja muito gentil com você mesmo. São 3 coisas necessárias para a reconexão. Silêncio, contemplação e muita gentileza. Nossa, é profundo isso, né? Eu já tinha ouvido você falar sobre isso e faz muito sentido para mim isso também. E essa questão do silêncio é onde tudo começa, né? Porque a gente quer uma resposta de fora, a gente quer pôr no Google. Qualquer problema que a gente tem hoje, a gente fala, põe no Google e acha que o Google vai trazer uma resposta. Para muitas coisas operacionais ele traz, graças a Deus que existe. Mas para as perguntas mais profundas e mais poderosas que a gente precisa fazer, as respostas vão estar sempre aqui dentro, né? Então, quando a gente silencia, é uma chave importantíssima. E fala uma coisa pra gente, vamos lá. Essa experiência que a gente tá fazendo no Matutu, né, que agora vai mudar, gente, a experiência do Matutu agora vai se chamar Imersão Florescer, porque ela tem a ver com essa questão do fluir pela vida e de florescer para quem realmente a gente é. Então, né, a gente já fez, você já vai lá no Matutu nessa experiência há mais de 20 anos, né, de estar nesse lugar. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes e as minhas experiências foram incríveis cada vez que eu fui.
E eu te entendo porque que você vai há 20 anos e eu quero ir muitos anos também. Mas eu queria saber do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, o que essa imersão proporciona para as mulheres, assim, né? Dentro dessa questão da reconexão das deusas, do sagrado, da natureza, de todo esse fluxo que a gente vive, e a gente passou isso na última edição, né, que a gente fez, o quanto foi transformador isso. Qual que é o seu olhar? Como é o seu olhar para essa experiência? O Matutu é um lugar mágico, né? Eu vou lá desde 2002, 20 anos, né? E o que acontece? Lá é o útero, é um lugar assim. Primeiro que é o fim do mundo. Você chegou no fim do mundo, não tem mais estrada, não tem mais para onde ir, parou, chegou. É o fim do mundo em Minas Gerais, que Minas Gerais é um lugar muito especial, né? Aí tem um vale que está assim, montanha aqui. É um útero da mãe que você está, dentro de um útero. E belíssimo. Você olha para tudo quanto é lado. O que eu falei de contemplar a beleza, lá você pode olhar para qualquer lado que é beleza. E, assim, tem a energia, da mesma energia do Himalaia. Isso foi uma mestra hindu que falou. E quando ela falou, fez muito sentido para mim. Porque, para mim, aquele lugar é algo que, quando você chega lá, você chega tão acelerado que você leva uns 2, 3 dias para ir baixando a energia, até que quando você se dá conta, você está vibrando na mesma energia do lugar, né? E vibrar na mesma energia do lugar é entrar no que a gente chama de flow, é começar a ter o ritmo da vida. E aí você caminha, você senta debaixo da paineira maravilhosa e você fica ali ouvindo a cachoeira ao longe, é tudo maravilhoso. Isso vai reconectando. Isso, na verdade, é silêncio, contemplação e gentileza. São as 3 coisas em doses maciças, assim, né? Porque eu me lembro, a primeira vez que eu fui, eu parecia uma criança. Eu sentei embaixo da paineira e a visão é maravilhosa. Então, eu não sei porque eu fechei o olho, assim, acho que para agradecer, fazer uma oração de agradecimento. A hora que eu abri o olho, eu levei um susto de tão bonito que era, que eu fiquei abrindo, fechando, abrindo, igual uma criança. Gente, o que é isso, né? Eu sempre me pergunto como aquelas pessoas vivem lá e não desmaiam todo dia com tanta beleza, né? Você chega nas cachoeiras, é um negócio de doido. E, assim, é isso que, para mim, é parte da reconexão, sabe? E é sem você perceber ou pôr intenção ou expectativa. Você chegou, você começou o processo, né? Você vai acalmando, e aí você vai já tendo um outro ritmo. Nossa, isso que você estava falando aqui, eu estava revivendo esse processo, né? Porque a primeira vez que eu fui, eu tinha me machucado, né? E aí eu fui para lá para descansar, fiquei uma semana e eu vivi esse processo de reconexão comigo, né? Então, quando a gente leva os grupos de mulheres hoje, a gente faz, né, o processo que tanto eu vivi e vivo quando eu vou para lá, e a Cássia também. Então é isso que ela falou, não é uma coisa teórica, é uma coisa prática, experiencial e sem expectativa, simplesmente no fluxo e no flow da vida, que isso é uma das coisas que eu demorei para relembrar, né, porque a gente já nasce com isso, aí a gente esquece e aí precisa relembrar. Então, eu gostoso de te ouvir falar, porque eu concordo com tudo isso, para mim a percepção é muito parecida. E quando eu tô ali, pra mim é como se eu estivesse em casa. Então, acho que por isso que é tão gostoso esses grupos, né? Pra quem quiser saber mais, nas nossas redes sociais tem as informações, tá bom? Cá, pra gente começar a fechar, eu não queria, mas a gente precisa. Qual o conselho que você daria pra uma mulher que tem vontade de se conectar com os grupos? Por exemplo, a gente faz o grupo online, a gente tem Matutu, tem vários eventos que nós fazemos, mas tem outros inúmeros grupos de mulheres. A mulher que sente essa vontade, mas não consegue, tem um certo bloqueio de se conectar, porque tem essa competitividade, né, todas essas crenças, às vezes, na cabeça. Que conselho que você daria para essa mulher, para ela dar esse primeiro passo e de chegar a um grupo de mulheres e se fortalecer? Comece pequeno. Eu acho que é sempre isso. Se você tem uma pessoa, uma amiga com que você pode se conectar e ter uma periodicidade de encontro, eu acho que isso é um bom começo. Porque, assim, às vezes a gente não valoriza as amizades, que também são grupos de mulheres. Então, comece com a sua amiga. Aquele cafezinho, por exemplo? Vamos tomar um chá, um café, vamos... Ou tomar uma água e
Vamos tomar uma. Vamos. E assim, pequeno, converse com uma amiga. Agora, grupos de mulheres, graças às deusas todas, tem em todos os lugares. Você pode procurar que vai ter. Né? E saiba assim que um bom grupo de mulheres não vai obrigar você a falar de você nem nada disso, porque é um dos grandes medos. Mas eu não quero falar de mim. Não, você não é obrigada a falar de você. Você vai participar, né? Porque até você estava falando do Matutu, a natureza lá é maravilhosa, mas quando você vai com um grupo com uma intenção, não com uma expectativa, mas com uma intenção, você tem um grupo, isso potencializa muito. Porque o grupo potencializa tudo. Agora, busque criar grupos também. Porque, começar grupos, porque não precisa ser 10 mulheres. Você tem 3 amigas, 2 amigas, faça um grupo. Nós vamos nos reunir todo terceiro sábado do mês para contar a história uma da outra. Beleza. É aquele, vamos, né? Vamos embora. Vamos. E assim é. Eu acho que, às vezes, a gente complica. Né? Antigamente, o que acontecia? Né? As mulheres, elas faziam muitas coisas juntas. Elas costuravam juntas, elas bordavam juntas, elas faziam comida juntas, elas faziam pão juntas. E isso foi se perdendo. Elas criavam os filhos juntas. E isso faz com que uma mulher sempre tenha algo a dizer para a outra que ela não sabia. Por exemplo, caiu uma coisa aqui, como que eu limpo? Hoje em dia se vai, né, no Google, mas antigamente uma mulher falava para a outra e a outra ensinava, põe o detergente, põe água quente, e essas coisas, sabe, que eu acho que é muito bom ter essa disponibilidade para criar grupos. Acho perfeito, cara. E eu acho que você falou dessa questão de ter pelo menos uma amiga, né, alguém que você possa começar, já é um grande passo. Cara, me fala uma coisa. Eu sempre peço recomendações, né, para quem vem aqui, de filme, livros, séries, enfim, o que você sentir. Tem algo nesse, né, quando a gente fala de sagrado feminino, ou de conteúdos importantes e relevantes para as mulheres que você gostaria de compartilhar? Eu já falei de um livro, O Milionésimo Círculo, e o outro livro da Jean Shinoda Bolen, que é As Deusas e a Mulher, que fala muito das deusas gregas, é bem interessante, tem uma espécie de tipologia, eu acho que para quem quer começar a estudar esse sagrado feminino, é interessante. E temos a Bíblia do sagrado feminino, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro imperdível, não é um livro tão fácil de ler, né, porque as pessoas acham que é um livro fácil, não é, mas vale a pena, porque é uma pérola, assim, fala de diversas coisas, né, tem partes, assim, tem as várias histórias, assim, e ela vai falando, entremeando as histórias, ela fala muito dessa domesticação que fizeram com esse feminino selvagem, porque pele selvagem, deusa do vulcão, uma coisa assim, e como o feminino é essa vida selvagem, né? Eu gosto muito, tem um pedaço que ela fala assim, comporte-se, não faça muita festa para quando chega alguém, não dê pulinhos, né? Lobo bobo, não pode ser assim. Aí ela fala, deixa para lá, divirta-se. Eu acho isso, né, é muito, seja você mesma. Esse livro é imperdível, eu acho. Legal. Tem algum filme, alguma série, alguma coisa? Não. Aquele filme das mulheres, Estrelas... Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo, porque eu acho que é um filme que passa por várias questões, pela questão do racismo, do machismo e da união das mulheres, porque aquilo só é possível pela união delas. É muito bonito ver isso, né? Legal, é poderoso mesmo esse filme. E saiu um outro agora que eu não consegui assistir ainda, Agentes, acho que é 355, se eu não me engano. É um filme novo, enfim, que fala disso. Eu li a sinopse, mas eu não assisti ainda. Tá na minha lista esse daí. Tem uma série do Netflix que também é muito boa, que é Doces Magnólias, que são 3 amigas, assim, muito amigas, são 2 temporadas, parece, é muito bonito a série, ela é suave, assim, e tem essa força da amizade para sustentar nas dificuldades naturais da vida, né? Legal. Cá, e já que a gente tá falando nisso, você falou do filme das mulheres, né, enfim, 3 mulheres que te inspiram e por que elas te inspiram?
Não é fácil, né? São tantas mulheres. Eu acho que assim, se eu fosse falar de uma mulher que é uma mulher pública que me inspira, é a Fernanda Montenegro. Ela me inspira muito. Aliás, a biografia dela é também um livro maravilhoso, porque ela é uma força, assim, e ela parte da história do Brasil, a história da arte no Brasil. Eu sou muito ligada em artes cênicas, eu gosto muito, muito. E eu acho que ela é um portento nisso, né? Ela é uma pessoa que trabalhou muito em teatro, em TV, em filme, e de uma integridade, porque eu admiro as pessoas íntegras, né? Eu admiro muito isso nas pessoas. Agora, assim, tirando pública, eu acho que uma pessoa que impactou a minha vida e que eu admirei muito foi minha avó, essa que me criou, né? Que minha avó era uma pessoa fantástica, assim. Ela nasceu em 1891, pensem nisso, o que é isso? Nasceu no final do século XIX, né? E ela era aquariana, assim, potente, de um pai terrível que achava que as filhas não podiam estudar, só os homens que podiam, e ela fez, apanhou, mas foi para a escola, teve 3 meses de escola, porque o professor fugiu com uma irmã dela, acontecia na época, e ela era, assim, muito inteligente. Com esses 3 meses de escola, ela lia, fazia a conta, sabia tudo. Ela me ensinou a ler, escrever, tabuada, tudo que... conjugação de verbo, ela escrevia versos. Então, alguém que era à frente do seu tempo. Eu lembro que eu gostava de umas músicas e minha tia achava o fim. A minha avó ouvia o que eu quisesse, ela achava lindo, o que eu pusesse, ela gostava. Então, eu acho que é alguém que é raiz, porque ela era uma raiz muito forte, era uma pessoa que você olhava, era uma terra, assim, sabe aquelas velhas terras, mas que subia para o céu, porque tinha toda uma dimensão espiritual. Eu admiro isso. Céu e terra, eu sempre admiro muito, né? E, para terminar, eu acho que assim, eu tenho que fazer um tributo às próximas gerações, né? Eu acho que a pessoa que me inspira hoje é a Marina, porque é uma pessoa de 6 anos de idade, né? E que também já sabe o que quer, e é porreta, gêmeos, e com ascendente em aquário. Então, uma menina que, à frente do seu tempo, usa cabelo curto na escola, todo mundo fala que ela parece menino, usa a camisa do Homem-Aranha, e assim, vai crescer para ser quem ela quiser. Eu acho que ter uma mulher para deixar um legado de você pode ser quem você quiser, amar quem você quiser, fazer o que você quiser, porque você é digna. E eu fiz aquele exercício de, você sabia por que eu te amo? Ela, porque você é você. Então, eu acho que são 3 mulheres, uma de lá, uma daqui de trás e a outra que já está lá na frente. Ai, que linda. Marina, um beijo, viu? E a Marina ama a Ju, né? Ai, adorei essas mulheres que te inspiram. Cá, assim, eu sempre faço uma pergunta final, tá? Mas antes de fazer essa pergunta, quero dizer que, assim, eu ficaria horas te fazendo mais um monte de perguntas nesse bate-papo, porque começou a vir mais um monte de coisas aqui, né? Porque é um assunto, assim, que pro nosso dia a dia, né? Até porque os trabalhos que a gente faz, né? Os grupos, aí vem as deusas, e aí vem um insight, pô, vamos fazer sobre as mentiras, né? Vamos fazer sobre as princesas. É infinito, né? De possibilidades, realmente, esse assunto é infinito. E para nós, ainda que somos escorpianas, que tem ali a profundidade, então vamos longe. Mas eu quero te agradecer, né, por você ter topado, por esse papo gostoso, por tudo isso. E a pergunta que eu sempre faço no final, assim, para os meus convidados, pensa o seguinte, é seu último dia de vida. Você teve essa intuição que, cara, é hoje, né? E aí você precisa deixar uma mensagem... Precisa não, você escolhe, você decide deixar uma mensagem para todos os seres desse planeta. E eles vão receber essa mensagem. Que mensagem você deixaria para as pessoas? Aceitem que cada pessoa é única. Aceitem as diferenças. Aceitem que você foi uma experiência. Eu, que vou morrer amanhã, fui uma boa experiência. E cada um é uma boa experiência. Não julgue. Siga a vida.
Profundo. Gratidão, viu? Tem uma questão que eu gosto de refletir sobre essas frases. Cada convidado às vezes me surpreende. E essa frase me faz pensar uma coisa. Pensa assim, eu sempre falo essa frase nas lives e tal. Se não você, quem? Se não agora, quando? Lembra sempre disso. Quando você quiser procrastinar alguma coisa, quando, né, às vezes a gente fala, não, deixa pra amanhã isso, né? Deixa pra amanhã. Vou falar amanhã que eu amo. Vou falar. Não, é hoje. Então lembra, se não você, quem? Se não agora, quando? E com essa frase, eu vou terminar o nosso podcast. E quero agradecer a todos que estão ouvindo, que estão assistindo no YouTube. Cássia é uma querida amiga, vocês vão ver ela muito comigo, minha parceira de trabalho, né? Então pode ser que daqui a pouco a gente volte e grave outro podcast, outro tema. Então quero agradecer a todos que estão ouvindo. Se você curtiu o podcast, você fala, nossa, realmente esse podcast, né, fez diferença, ouvir. Não precisa ser o podcast inteiro, eu falo assim, às vezes o podcast inteiro é sensacional, mas às vezes foi uma frase que eu falei, que a Cássia falou, mas que isso te tocou. Compartilha com alguém. E no Spotify, você tem a opção embaixo da nossa foto ali, do podcast, de avaliar. Então, se você acha que a gente merece 5 estrelinhas, pra gente ranquear melhor aí nos podcasts, dá 5 estrelinhas e compartilha o máximo que você puder. Gratidão mais uma vez, Cassinha. Gratidão a todos. E até o próximo Namastreta. Gratidão. Namastreta. Namastreta.